O Botafogo faz o primeiro tempo muito bom, tá? Assim, com tranquilidade pra jogar, faz gols e poderia ter feito mais. Com o Sounders que assusta com o Jesus Ferreira, com uma bola que passa muito perto da gaveta e talvez só, pelo menos que eu me lembre, só esse lance de perigo. Mas muito seguro o Botafogo. O segundo tempo é outra história, né? Nossa, mas aí tem um negócio à parte que foi o Renato Paiva, né? Mas entrando no mérito do adversário, a gente acabou de falar do Inter Miami. Sim. A gente fez aqui no Guia do Mundial sobre os times norte-americanos, né? Sobre o LA também. E a gente viu que todos os times norte-americanos são muito frágeis na defesa, né? Que é um ponto falho. Eles até atacam bem, mas o ponto falho é a defesa. É tipo o futebol árabe, né? Que os caras contratam gente pra frente, né? Meio pra frente, pra jogar, pra criar espetáculo e tal. Né? E a zaga às vezes fica mas aí que tá. E daí eu assisti o jogo do Inter Miami, como eu falei, aquele primeiro tempo, aquele amasso que foi... Confirmado. Eu falei, cara, o Botafogo vai passar o carro nesse time, porque o Ceará é a mesma ideia, digamos. É praticamente e me surpreendeu muito, tá? Um time organizado, um time nada bagunçado como eu estava esperando. Sim. Então eu acho que, de certa forma, também, tudo bem, a gente pode falar que o Botafogo teve um segundo tempo ruim, que foi pressionado e que poderia ter tomado um empate, poderia ter tropeçado. Seria nenhum absurdo. Mas eu acho que valoriza também, porque o adversário não era nada bobo. Nada bobo. Assim, não, o Cristiano Rodolfo jogou muita bola ontem, inclusive. Jogou. Viu? Muita coisa. O Vargas, o companheiro dele também, no volante. Pra mim, o ponto é o seguinte, a gente comentou também que o Sounders era o mais arrumado dos times da MLS. Também é verdade. O que também não quer dizer muito. Não. Tá? Não quer dizer muito. Mas é um time que taticamente ele é um pouquinho melhor do que os outros. Porque o LFC e o Inter Miami, pelo amor de Deus. É que esses dois transição, transição. Defende com 4, com 6, com 8 no máximo e acabou. É que esses outros times têm um desequilíbrio na frente, né? Como Total. é o Messi, Soares, Total. o LA tem o Boanga, o Seattle já, tipo, o Rusnak era o melhor jogador ali, mas é um time mais equilibrado em geral. Exatamente. Não tem esse desequilíbrio técnico. Do Pipo de La Vega não dá, né? O La Vega, inclusive, entrou ontem com 25 de segundo perdeu tempo. um bom finalzinho Perdeu do um jogo. absurdo, cara. Assim, Ele perdeu o as John duas foi chances bem, do foi empate. excelente, Ele perdeu tá? 2 oportunidades. Mas a última ali, o John foi bem demais. Mas ele pegou mal demais na bola Pegou, também, né? pra E assim, variar. dos 23 chutes que o Seattle Sounders teve no jogo, 19 deles no segundo tempo. Apenas 7 desses 23 chutes de fora da área. Muita chance dentro da grande área. Muitas dessas bolas sobradas, dessas bolas cruzadas, acabaram em finalização do Seattle Sounders. E assim, a gente vai falar do que fez o Paiva pro segundo tempo, que desorganizou tudo. Mas é um sinal de preocupação. Eu não consigo falar no Botafogo sem me sentir preocupado, porque assim, se é um bloco baixo que permitiu tanto quanto permitiu pro Seattle Sounders, imagina o PSG. Mas a assim, bagunça que o Paiva fez ontem... Aí fica essa E questão. desde o intervalo, Mas né? tem Porque ele porquê. coloca o Roque Sim. Correa no intervalo. Mas assim, vocês acham que também o Botafogo meio que sentou um pouco em cima do resultado? Eu acho que achou que tava ganho. partir do momento que faz 2 a 0. Foi Do tão gol tranquilo tranquiliza, O né? próprio aqui. Renato Paiva também fez isso. Porque a gente Porque vai... ele testou. Exato, ele fez teste. Ele tava estreando o Arthur Cabral, tava estreando o Joaquim Correia, não estreou o Montoro, Sim. não estreou o Caio Pantaleão também, que é o zagueiro que chegou. O Montoro era esperado. Mas assim, tudo bem. entrando no Esperado mérito que do não- que ele não fez. Vamos lá, ele começou a linha de... Construindo com 3, né? Sim, Mas vamos sim. supor, tá com 4 defensores ali, os 2 volantes, é uma trinca de meias e o centroavante. Isso. Só que no caso ontem eram 2 atacantes, ontem eram então dois, é o quase um Igor Jesus- 4-2-4, só que na construção fica diferente. Tem análise aqui no canal da vitória do Botafogo contra o Fluminense que ele faz algo parecido e ele fez em alguns jogos em que o Botafogo foi bem, inclusive. Contra o Internacional. Mastriani de 9 e o Igor Jesus praticamente como segundo atacante. Ele fez com o Juan Cruz também. Com o Também. a análise do Marlon Também. Freitas que tem aqui Também. também fala bastante disso. Então fica Vai ter visão para jogo desse jogo. Nós vamos analisar isso hoje, vai ter no Claro, canal hoje à sim, noite. sim. Já preparamos, né? Só falta gravar. Exatamente. A questão é, a partir do momento que no intervalo ele mexe, ele tava com o Igor Jesus e Mastriani de centroavante. Ele coloca o Joaquim Correa, que excelente. Ele é melhor que o Mastriani, vai agregar mais que o Mastriani. Só que a partir do momento que ele coloca o Joaquim Correa, ele tira o Savarino, estava jogando pela esquerda. Sim. Ele puxa o Savarino para ser o segundo atacante e o Correa para jogar do lado esquerdo. E ele perdeu completamente a marcação desse lado esquerdo. Completamente. Além de ferrar o Correa estava perdido. E a hora que vai entrar o Cuiabano, você pensa, tá, ele vai dobrar os 2 laterais ali. Era o que eu achava, falei pro William hoje. Porque, pô, aí o Teles, que tava sofrendo muito, vai parar de sofrer. Botou o Cuiabano pra direita. Não. O Cuiabano entrou de O lateral. Cuiabano entrando no Teles. É verdade, né? é verdade. Ele entrando entrou- no ele- Teles. verdade. Então, assim, cara, não fez muito Só que sentido piorou, o que ele piorou fez. por aí. Sim. Porque ele viu que ele fez errado com o Correia. Beleza, vamos tirar o Correia do setor esquerdo e vamos mexer no time. Aí ele colocou o Arthur Cabral e puxou o Igor Jesus pra fazer esse corredor da esquerda, marcando... Sim. Cara, no final Piorou do jogo, ainda o mais. Igor Jesus saiu com 80 e poucos minutos. Mas em determinado momento do jogo, nessa linha de 4, era o Igor Jesus marcando pela esquerda. E Cara, o grande problema é Teve que um o lance que ele Seattle... leva um drible, inclusive na linha de 86 fundo. minutos,
E daí pra colocar o Santi Rodrigues, que é um cara da função. Né? Isso. E que quase cria um gol ainda pro Botafogo no final. Que eu acho Quase que cria um perde gol. o Joaquim Correa. Que, assim, muita gente, perdeu o gol. Foi bem. O goleiro pegou. Foi bem na jogada. Mas aí que foi o problema, como ele estragou o time. Sim. E foi piorando. O Botafogo teve muito mais a bola no primeiro tempo e conseguiu dominar as ações, apesar de sofrer um pouco na saída, na marcação-pressão do Seattle. Sim. Quando o Seattle subiu a marcação, o Botafogo teve um pouco de dificuldade, mas encontrava a solução na bola longa, e às vezes até na bola média, né? Não existe esse termo, não é utilizado, mas saindo do zagueiro nas costas do volante no meio-campo na marcação-pressão. Sim. No círculo central. Encontrou o Igor Jesus por ali algumas vezes, o próprio Arthur que saía da direita pra dentro pra ser um cara... Jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Pra ser esse cara pra ligar os dois atacantes. Então tinha o escape. Mesmo quando tinha alguma dificuldade, conseguia ter o escape e não à toa virou o primeiro tempo com 2-0, controlando as ações do jogo. No segundo tempo, o Dalco comentou, parece que vão fazer os testes, o jogo já tá ganho, tá tudo certo. Só que assim... Problema número 1. O PSG tinha metido 4 no Atlético de Madrid. Pois é. O Botafogo tinha uma chance de abrir um saldo nesse jogo, mesmo que fosse dos 2 gols que fez. Pra tentar ir, por exemplo, ganhando depois contra o PSG, claro, é um jogo muito difícil de imaginar que alguém vai tirar ponto do PSG no grupo, ainda mais depois da primeira rodada. Mas o Botafogo tem uma chance de tirar ponto do PSG. Mas a questão... Mas perdendo pro PSG, o que deve ser o natural. Sim. De jogar contra o Atlético de Madrid por um empate na última rodada. Mas então, o -4 do Atlético de Madrid acho que tranquilizou ele a fazer o teste. Pode ser. Porque se o Atlético de Madrid não toma 4, ele fala, tá, eu vou ter que colocar os caras até o final pra fazer o saldo aqui e compensar. Só que vai depender do quanto o Botafogo vai levar do PSG também. Exato. Também. E de quanto o Atlético de Madrid não vai ganhar do Sounders, porque é muito provável que ganhe, e ganhe bem. Que ganhe. Né? Então, E vai precisar ganhar bem por conta da goleada na primeira rodada. Mas assim, também foi uma situação, né? Pô, lindo o Botafogo trazer o Joaquim Correa, o Arthur Cabral, o Caio Pantaleão, o Montoro. Lindo, incrível. Mas não é tão fácil assim colocar os caras na rotação. Não é tão fácil assim fazer com que os caras se adaptem ao seu esquema, que é um esquema complexo de jogo, né? Numa competição nova, numa num competição país novo. que vale, pô, um mundo, porque é primeiro mundial, é histórico, cara. É difícil. E daí assim, você tem que sacrificar o teu melhor jogador, talvez que seja o Igor Jesus, por exemplo. Pra Pois fazer é. o setor da esquerda. Essa janela que fez o Botafogo deveria ter acontecido no começo do ano. Claro que não era possível, claro que não com os mesmos nomes, mas assim... O tamanho dessa janela teria que ter acontecido no começo do ano. O Botafogo tinha que ter trabalhado esse esquema, este time, desde o início da temporada. E aí talvez, e lógico, também o Botafogo não tem nada perdido, ganha o jogo, tá? Pode ser um exagero meu aqui, mas talvez o Botafogo tenha perdido uma chance muito valiosa, assim, de competir um pouco mais nesse campeonato por ter tratado o Carioca, o começo da temporada, como? A temporada começa em abril. Que aí começou em abril? Começou. O Botafogo melhorou desde então? Melhorou. Poderia estar melhor ainda se tivesse começado a ser trabalho desde janeiro.